Vai. Fala galera, eu sou o Diego Gonçalves, sou empresário contábil e o meu escritório de contabilidade já atua remotamente há mais de 6 anos. Eu quero compartilhar com você hoje a experiência de toda essa jornada. Como que eu comecei? Eu comecei com a minha forma de pensar. Então você que é empresário contábil, você que é sucessor assim como eu, você que está criando o seu escritório agora do zero, você que está saindo da faculdade, se você tem essa vontade de já construir o seu escritório ou transformar o escritório que você tem para uma filosofia de trabalho remoto, você precisa começar pela sua forma de pensar. Foi assim que a gente começou a ter sucesso lá atrás, porque quando a gente fez essa transformação e começou a trabalhar de forma distribuída, à distância, a gente começou a ter vários problemas. E aí a gente foi identificando no meio do caminho que a gente começou a ter sucesso quando a gente começou a mudar a forma de pensar. O nosso pensamento enquanto gestor, enquanto dono de escritório, enquanto líder de equipe, que precisa mudar. Nós não podemos imitar o modelo presencial. Esse foi o maior erro que nós cometemos e é por isso que eu quero compartilhar isso com você. Não tente imitar o modelo presencial porque você vai cometer um erro gravíssimo. Quando a gente tenta associar o presencial para o modelo remoto, sempre vai dar errado. Eu vou fazer um comparativo aqui com você. Quando a gente vai aprender inglês, agora na fase adulta, todas as escolas, ou a grande maioria dos métodos, sempre pede para você não pensar em português. Porque se você pensar em português para tentar traduzir, o aprendizado fica muito mais demorado. É mais ou menos assim. Se você tentar pensar lá no modelo presencial, como era feito antes, e tentar adaptar para o remoto, não vai dar certo. Mais problemas irão surgir pelo caminho e a chance do insucesso vai ser muito maior. Então, o que você tem que fazer é o velho pensamento remoto. É pensar primeiro remotamente em todas as ações. E você precisa estimular isso no time. E como é que é esse negócio de pensar primeiro remoto? Vamos dar alguns exemplos aqui. Então, está rolando uma reunião com um determinado time e uma pessoa, ou sei lá, mais pessoas não estão presentes ali naquela reunião física. Essa reunião ela tem que ser digital. Porque se uma pessoa não estiver ali no momento, estiver à distância, todas as outras pessoas precisam também estar remotamente tendo a mesma experiência. É isso. É meio esquisito, mas é mais ou menos assim. Imagine uma sala que tenha 3 pessoas reunidas ali para fazer uma reunião e uma quarta pessoa está à distância e vai entrar remotamente. Essas 3 pessoas que estão juntas, elas precisam estar cada uma nas suas máquinas remotamente tendo a mesma experiência que todos, mesmo estando no mesmo local. Então esse é um exemplo de como pensar remotamente e como não imitar o modelo presencial. Porque se a gente imitar o modelo presencial nesse exemplo que eu dei, qual seria o viés ali? As 3 pessoas estariam olhando para a televisão, de repente um notebook do lado ali com a pessoa que está remota ali, e aí aquelas conversas paralelas, as piadinhas ali do contexto das pessoas que estão presencial, e quem estiver remotamente vai se sentir completamente excluído. Então, essa é uma forma de você não imitar o modelo presencial no remoto. Outra forma é você querer trabalhar com papéis, né? Esse é clássico. Na verdade, assim, quando você tem processo que está muito enraizado no offline, se você tentar transformar ele para o modelo digital, ele vai ser uma catástrofe. Então pensa, se você, para uma série de coisas internas, você precisa preencher algum tipo de requerimento, algum tipo de autorização, não vai funcionar. Porque quando a pessoa estiver remotamente, como é que ela vai ter acesso a isso? Como é que ela vai pedir autorização por escrito? Como é que ela vai documentar algo que ela fez num determinado formulário? Impossível. Então a gente tem que levar isso para o digital e criar mecanismo e achar ferramentas que digitalmente favoreça esse tipo de protocolo, certo? Aqui internamente a gente usa muito as assinaturas, né, de documentos digitais e a nossa própria intranet. A nossa intranet que nós usamos aqui, que é o Microsoft Office 365,
ela tem uma série de aplicativos que favorece esse protocolo interno, essa troca de informação, essa autorização simultânea, esse aceite de um líder ou de um gestor para um determinado processo, uma determinada tarefa, ou autorizando a liberação de alguma informação. É assim que a gente faz. Um outro sistema é a comunicação. A comunicação, ela é o vilão ali de tentar imitar o presencial no modelo remoto. Por quê? A comunicação no modelo presencial, você se comunica só de erguer o pescoço, erguer a cabeça ou ir ali na mesa da pessoa que você precisa conversar. No remoto, isso não vai existir. E no remoto, além disso não existir, nós temos que ter mais paciência. Porque no modelo remoto, com a equipe distribuída, a comunicação ela precisa ser escrita. Então, quando você precisa acessar uma pessoa, você vai lá na intranet ou na ferramenta que é usada para se comunicar internamente e vai chamar a pessoa. E essa pessoa nem sempre vai estar disponível para você naquele momento, porque estar online não significa estar disponível. A pessoa pode estar concentrada em uma tarefa e não viu que você chamou e não quer ser vista também, não quer ser incomodada para não perder a concentração. Então, no modelo presencial, quantas e quantas vezes a gente interrompeu um pico de concentração de um funcionário simplesmente porque a gente vai diretamente lá na mesa dele e chama ele e aí acaba resolvendo. Então, aquela sensação de que as coisas são resolvidas mais rápidas, elas geram um efeito contrário, perda de produtividade, porque as pessoas são interrompidas muito mais vezes no presencial. Então esse tipo de comportamento que ele não pode ser imitado. Não tem como você mandar uma mensagem para um profissional e querer a resposta rápida, porque ele está ali concentrado e ele não está vendo a ferramenta de mensagem. E no momento que ele terminar numa pausa, ele vai olhar a ferramenta de mensagens e vai interagir. E não significa que no momento que ele interagir, você vai estar disponível para aquilo. Então, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando disso, de comunicação. Esse tipo de comunicação, que é a chamada comunicação assíncrona, ela precisa ser respeitada. E é o exemplo clássico de não imitar o modelo presencial, o modelo remoto, de escrever, contextualizar a mensagem que você precisa e não só mandar um oi, bom dia e esperar a pessoa dar contrapartida. Então assim, você já vai lá, já escreve tudo o que você precisa e espera a pessoa te responder no momento que ela estiver disponível. Não significa que estar online é estar disponível. Repetindo esse método aqui, certo? Porque isso acontece muito por conta das pessoas serem ansiosas. Então essa questão de se comunicar parecido com o presencial, no remoto ela não vai funcionar e a gente precisa respeitar isso, porque é um dos principais fatores do sucesso do trabalho remoto, certo? E tudo isso que eu acabei de falar é o maior perigo do trabalho híbrido. Por que o maior perigo do trabalho híbrido? Se a gente não mudar a forma de pensar remotamente, esse mindset nosso de empresário, tá todo mundo querendo trabalhar no híbrido hoje. Porque o híbrido ele está sendo mais vantajoso. Então assim, nós que não gostamos muito dessa questão à distância, que ainda damos valor para o escritório e gostamos de vir para o escritório e ver os nossos profissionais trabalhando no escritório, tá tudo bem. Podemos continuar assim, mas aí os profissionais, tem vários do time que já estão querendo trabalhar remotamente, certo? E aí a gente está fazendo o quê? Flexibilizando com o modelo híbrido. Só que o híbrido, por enquanto, está sendo um híbrido obrigado. Então as pessoas têm dias para ficar em casa e dias para vir para o escritório, de acordo ali com o cronograma estabelecido por você, empresário, certo? Vamos lá. Essa distância das pessoas que estão remotamente em suas casas ou em algum lugar com as pessoas que estão no escritório naquele dia vai gerar problemas. Por quê? Porque se você não mudar a forma de pensar, lá atrás no início do vídeo que eu comentei aqui, vai dar errado. Então, estar remotamente, ter a filosofia de trabalho remoto, não significa que todo mundo vai estar à distância. Então, antes de fazer o modelo híbrido, se prepare para ser remoto. Se prepare como se todas as pessoas do seu time estivessem à distância. Não significa que elas estarão,
mas se prepare para que elas estejam. Haja como se elas estivessem à distância. Se comporte ali no dia a dia como se não tivesse ninguém ali fisicamente no escritório, mesmo todos estando. Por quê? Se você fizer esse exercício, o modelo híbrido ele vai ter sucesso. Porque as pessoas que estiverem à distância, nos dias que elas precisarem ficar à distância, elas não vão sofrer com as pessoas que estiverem remotamente. A comunicação vai acontecer normal, como se elas estivessem no mesmo local ou como se elas estivessem todas à distância. As tarefas vão ser concluídas da mesma forma. O acesso à informação vai ser feito igual para todo mundo. A experiência vai ser única. Portanto, se você não mudar a forma de pensar primeiro, pensar no remoto, implantar as ferramentas para ser remoto, se comportar como se ninguém tivesse fisicamente no escritório, o modelo híbrido ele não vai ter tanto sucesso, porque as pessoas, além de ter problemas de comunicação, problemas para acessar as informações dentro do escritório, vão cada vez mais se sentirem excluídas, vão perder o senso de pertencimento com a cultura da empresa, porque elas não vão estar alinhadas e não vão estar inteiradas das coisas que estão acontecendo ali com a galera que está presencial. Portanto, antes de ser híbrido, antes de ter a equipe à distância, se comporte remotamente, mesmo com o seu time lá presencial. E essa forma de pensar, essa mudança aí na sua mente, desse comportamento, estando e sendo remotamente, mesmo com 100% do seu time ali fisicamente, vai fazer você ter sucesso para quando for necessário o time estar distribuído, ou por uma pandemia, como já aconteceu, ou por outro fator, ou quando um profissional específico precisar estar à distância e ele vai conseguir trabalhar normalmente e não vai precisar parar as atividades e nem atrapalhar o seu time. Essa era a dica que eu queria te dar. Mude a forma de pensar e seja remoto, porque é uma forma de você implantar tecnologia, de você estar moderno e ainda conseguir reter os seus melhores talentos.